Vamos dar sequência, na verdade, à última lição, dessa série O Comportamento do Crente. E é interessante nós pensarmos agora sobre a ética da comunhão a partir de tudo que nós já vimos e principalmente sobre a parte final, digamos assim, que foi revisitar e relembrar e nos aprofundarmos sobre os 10 mandamentos, Porque se, em certa medida, o primeiro mandamento se refere a uma relação direta nossa com Deus e na nossa relação com Deus, Jesus resume os outros 9 em um segundo mandamento que é numa relação entre nós. E, portanto, essa relação entre nós, ela se deve espelhar a nossa relação com Deus. Ou seja, tudo se resume em nos relacionarmos da mesma forma que Deus dá o exemplo se relacionando conosco. E, portanto, vem a palavra comunhão. Mas aí, o slide já deu um spoiler, Então, com uma dicasinha, tudo o que vemos ao nosso redor vai um dia desaparecer? E aí o que está ali talvez nem ajude você a responder a pergunta. Tudo o que vemos, tudo o que nós sentimos, tudo o que está aqui, no plano que nós vivemos, vai desaparecer ou não? Em um determinado dia? Sim? Sim? Sim, vou falar. Tem pouca gente, dá para fazer um por um agora, Alguém fala não? Eu digo não. Porque tudo é tudo, não é? Mas tem uma coisa. Portanto, se tem uma coisa que não vai desaparecer, então não é tudo, certo? Cabeça de lógico, Então, a resposta aí vai ser não, porque existe algo que não vai desaparecer. Nós não vamos desaparecer. O povo de Deus, o sentido de igreja, de um conjunto de pessoas, de almas, de seres que foram criados por Deus para adoração eterna dele, isso não vai desaparecer. Lógico que tudo será transformado, será resgatado, regenerado, transformado ao sentido original, aquilo que existia antes do pecado. Mas é importante nós pensarmos que, da mesma forma que se estabelece em Gênesis um povo, Deus cria algo para a sua adoração, Apocalipse mostra um povo para a sua adoração. E é diante disso, então, que nós vamos pensar um pouco nessa ética da comunhão, pensando neste povo em comunhão, uns com os outros e com o seu Redentor. Tentando resumir e entender a ideia dos 2 mandamentos, os 10 se tornando 2. Amarás o Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, diante disso, uma definição é precisa. Comunhão é o quê? Agora, sem dica. Como eu falo para os meus alunos, vocês não precisam acertar, Só tem que tentar. O que é comunhão? Pode dar exemplo, não precisa falar exatamente definição de dicionário. Estar juntos,
Comunhão não é o que se faz sozinho. Ter algo em comum. O que mais? Não é só estar, ter algo em comum, mas tem que ter uma relação, então. Certo. O que mais? Exemplos de comunhão na igreja. Vamos lá. Não estou falando com pessoas que não vivem a igreja há pelo menos um ano, vai. Reunião nas casas, um momento de comunhão. O que mais? Um café depois do culto. O que mais? Ixi, vou ter que começar do zero a lição, porque o povo não tem comunhão. Então vamos começar do zero a lição. Visitas. Pastor, tá difícil o negócio, hein? A ceia do Senhor, comunhão. O que mais? Tem mais? Nós estamos falando, de modo geral, de um senso comum de que até nos remete ao sentido da palavra. Comunhão, ela deriva do comum, do ter comum, algo em comum, correto? Contudo, a gente precisa avançar um pouquinho mais, porque se a gente fala de comunhão apenas como ter algo em comum, as pessoas podem ter ideias e opiniões em comum, e portanto eu estou falando que elas têm uma comunhão. Não necessariamente, não é porque eu compartilho da mesma ideia de uma pessoa que eu tenho comunhão com ela, correto? Relacionamento. É possível você ter um relacionamento sem comunhão? Eu me relaciono com várias pessoas no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de estudo, certo? Então, se relacionar com as pessoas, ter uma relação de trabalho, de negócio, certo? No sentido geral da palavra, não necessariamente implica em comunhão. Contudo, o contrário é verdadeiro. É possível ter comunhão sem haver relação? Não. Então, por mais que eu consiga ter uma relação sem comunhão, eu não consigo ter comunhão sem relação. Ou seja, é preciso se relacionar. Então, mais do que ter algo em comum, é preciso se relacionar. E como é que a gente se relaciona? Ficando em casa. Ficando sozinho. Não. Para se relacionar, você precisa estar com outras pessoas, compartilhando das ideias em comum, daquilo que existe em comum, correto? Portanto, então, tudo isso me traz um outro que é conviver. Não dá para ter comunhão sem convivência, certo? Viver junto. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa então, como que eu posso agora ir além disso no aspecto de igreja, de povo de Deus? Porque aí vai vir a palavra koinonia, que na Bíblia vai ser traduzida como comunhão, e que ela vai ter o sentido da relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros na união com Cristo Jesus. O elo é Cristo Jesus. E o elo do quê? O que Jesus está ligando? Está ligando Deus
e nós. Mas não é só Deus e nós. Ele só não nos liga com o Pai. Ele nos liga uns com os outros, a ponto de nós nos tratarmos de companheiros e companheiras. Não, como irmãos. Em que sentido ele está trazendo isso então? São todos da mesma família. Aí a gente vai então para a família. Ser de uma família. Todo mundo aqui tem família, maior ou menor. Mas isso implica que você tem comunhão com a sua família? Família. Pensa agora na sua família. Cada um está pensando na quantidade de pessoas aí. Você tem comunhão com toda essa família? Comunhão. Perceba, portanto, que o desafio aí para nós, em termos de comunhão, se dá exatamente em irmos além do que normalmente nós vivemos. Porque se na família a gente ainda convive, tolera, participa, vive junto por um laço sanguíneo, e porque o pai e a mãe obriga, né? É seu irmão, dá um abraço nele, né? Não pode brigar. Por outro lado, quando a gente vai para o vínculo de fé, talvez isso fique até mais solto. E aí a gente não está tão preso assim a essa ideia de família. E aí às vezes a gente não está disposto a fazer o mesmo que a gente faz com a família de sangue. A tolerar o que a gente tolera. A suportar o que a gente suporta. A conviver do jeito... Entende? Portanto, o desafio aqui ele se torna maior. E aí a gente tem que então pensar nessa verdadeira comunhão com as características dessa comunhão. Afinal de contas, ter comunhão como igreja, como corpo de Cristo, uns com os outros, o que Deus está esperando da gente? Então, para isso, antes de olhar as características ali, que são vários os textos que nós vamos ler, vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, diz assim o texto: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Como é que Paulo começa falando aí no capítulo 2? Se há. Ele está sendo aqui irônico. Ele sabe que há, né? Mas então, pensa, se há em vocês, ou até numa condição aqui, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completar então a minha alegria, fazendo o quê? Agindo. Então, se há comunhão, então agora vocês têm algo a fazer. Mas o que é essa comunhão, portanto? Veja que ele já completa isso. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento, e assim, portanto, verso 3, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está querendo falar com isso? Está querendo falar que é bom a gente sentar, conversar, comer, dar risada. É bom, mas a comunhão da igreja e do corpo de Cristo vai além disso. É bom você visitar as pessoas, conversar, poder abrir seu coração para algumas pessoas, as pessoas abrirem o coração para você, e aí depois orar, pedindo para Deus consolar, agradecendo a Deus. É bom, mas a comunhão da igreja não se resume a isso, e não pode se parar por aí. É dever, assim como direito, o culto ao Senhor, momento de comunhão da igreja, a ponto de, pelo menos uma vez por mês, na nossa dinâmica, nós nos reunirmos para a ceia do Senhor, momento de comunhão dos crentes. É bom, é saudável, é correto, é o esperado. Contudo, o fato de estarmos no mesmo local, compartilhando da mesma pregação, não implica diretamente em comunhão. E aí, nós talvez estejamos necessitando, no presente momento, pensar sobre comunhão, porque um dos males da sociedade atual é exatamente a falta de vínculo entre as pessoas e, portanto, a falta ou a não considerar mais necessário a comunhão. Vivemos igreja, talvez sem sermos igreja. Em certa medida, o momento pós-pandemia, ele trouxe alguns desafios também. Porque existem pessoas que descobriram que elas podem, na cabeça delas pelo menos, viver ou trazer para elas aquilo que o culto trazia sem estar no culto. Porque eu posso ouvir uma mensagem, ouvir uns cânticos, com uma vantagem, de pijama, comendo pipoca em casa, com chuvinha assim, né? E aí eu posso controlar o volume, posso colocar mais alto na música que eu gosto, posso colocar mais baixo na música que eu não gosto, né? Posso ir no banheiro e ninguém vai ficar olhando, os diáconos não vão ficar olhando feio, porque eu estou indo ao banheiro no meio da mensagem, né? Posso ir tomar água, mais do que água, posso comer o que eu quiser. E mais, se eu não estiver gostando do que o pastor está falando, o que eu posso fazer? Eu posso escolher outra mensagem, outro culto. Afinal tem um monte de gente transmitindo, então agora, hoje estava bom isso aqui. Não gostei. Vou procurar outro pastor agora, vou procurar outra pregação. E isso evidenciou, na verdade,
o que estava no coração de muitas pessoas, deu oportunidade às pessoas agora não precisarem mais o quê? Ter comunhão. Por quê? Porque agora eu não preciso olhar para mais ninguém que, desculpe a palavra, me enche o saco. Não preciso mais agora ficar nessa coisa, aquela pessoa fica olhando torto para mim, aquela pessoa fica pegando meu pé, aquela pessoa fica falando não sei o quê, eu não, sabe? E aí, eu não preciso ter vínculo. São várias as questões que nós encontramos hoje, na sociedade hoje, e não é na sociedade geral, não é o mundo. A oração de Jesus não foi pelo mundo, foi pelos seus, que o Pai deu. E portanto, então, quais são as características da comunhão para não ficar falando só de uma coisa para lá e para cá? Paulo fala: penseis a mesma coisa, portanto nós estamos falando daquilo que nós pensamos, um acordo, chegar a acordos, a consensos, a pensarmos qual que é a missão nossa, que é comum, é igual. Tenhais o mesmo amor, portanto o mesmo sentimento de uns para com os outros, assim como o Pai tem o mesmo amor para com todos nós. E Cristo manifestou esse amor. E isso implica unidos de alma. Não é unidos de propósito, não é unidos de ideia, porque aí eu posso ter união de ideias, é ideologia, e isso pode nos levar para qualquer coisa, e tem um monte de gente aí unido por uma ideologia. Muda de ideologia, muda o vínculo, mas é unidos de alma. Portanto, um vínculo maior, tendo o mesmo sentimento. Às vezes é melhor nem ter o mesmo sentimento que eu estou tendo, né? Que senão vai ser guerra, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória. E aí então, o texto de Atos capítulo 2, ele vai nos direcionar para um pouco do sentido do que está no início da igreja. E ali é emblemático porque a gente fala, isso é porque era só eles lá. Não necessariamente, mas é porque estava no começo de tudo, e ali está talvez até o exemplo maior. Então quando a gente vai para Atos capítulo 2, a partir do verso 42, nós vamos ver então que 3.000 são convertidos, e aí então agora começa a ter um sentido grande de comunidade, igreja, de povo de Deus, para não falar que era agora assim, algumas dezenas, os discípulos mais algumas pessoas. Não, agora eu tenho 3.000 convertidos. E aí vem: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os cristãos dedicavam tempo a estarem juntos para estudar a palavra. Ponto 1, a palavra. Ponto 1 é o estudo da palavra, o conhecer a Deus, o se aprofundar sobre Deus. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço, mais eu conheço o que Ele fez, o que Ele quer, o que Ele espera, o que Ele faz nas nossas vidas, o que virá a acontecer também. Mas é só isso? Não. Verso 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Portanto, veja que aqui tem um sentido, não de vender tudo para dar para a igreja, mas é abrir mão até mesmo dos meus recursos financeiros, da minha propriedade particular, em favor de todos. Em favor de todos. Porque eu estou entendendo que nada é meu, mas tudo é para a glória de Deus. E veja que não é dar uma de louco e falar, agora eu vou vender tudo, vou abrir mão de tudo. Não.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Portanto, aqui está numa relação de conforme vai se apresentando as necessidades, eu vou contribuindo conforme eu tenho possibilidades financeiras para. Aí a gente consegue voltar para os mandamentos e pensar na usura, né? No sentido de propriedade, né? O quanto que nós estamos dispostos a abrir mão. Para alguns, o passo é até anterior, porque tem gente que não está disposto nem a dar dízimo ainda, né? E aí, se a pessoa já não entende nem o dízimo que ela tem que dar, imagine então abrir mão de mais do que o dízimo em favor do outro. Mas aí não é uma questão somente de financeira, porque o que motiva? E aí a gente tem que lembrar Ananias e Safira. Não é uma questão de vender por vender para aparecer e para mostrar que está dando, mas o que motiva o seu coração a contribuir, a ajudar. Porque não deve fazer nem por vanglória, nem por partidarismo, nem para exaltação, mas para a glória de Deus. Aquilo que tua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Jesus já falou, né? Então, mas o quanto nós estamos dispostos a isso, agir em favor do outro, porque aí a gente tem que lembrar o que Tiago também fala, né? Para não ir para 2 Coríntios 8:3, mas lembrar de Tiago, fala que a sua fé sem obras é morta. Então, como é que eu manifesto amor? Pelo próximo, pelo outro, pelo meu irmão em Cristo. Os cristãos são unidos pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13 nos mostra o vínculo que existe entre nós, que nos faz termos o mesmo sentimento, que penseis a mesma coisa, que é o que Paulo fala. 2 Coríntios 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O elo, aquilo que nos faz ter algo em comum, aquilo que nos torna família e que na verdade até nos une com Deus, Espírito Santo, a marca, é o Espírito Santo de Deus. O que fala comigo, fala contigo, fala com todos nós. Ele é o vínculo da comunhão. Tem mais, os cristãos cooperam na obra do Evangelho, em decorrência do que nós já falamos. Aí você volta até para Filipenses 1:5, ou quer dizer, vai um pouquinho para frente, no caso da Bíblia aí, Filipenses 1:5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, né? Hebreus 13:16, ou ainda o que a gente acabou de ler em Apocalipse. Portanto, o cooperar na obra do Evangelho não é só uma questão de cooperar ou de ajuda ao próximo, mas na propagação do Evangelho também. E aí não é uma cooperação apenas no aspecto financeiro, mas disposição de tempo, dedicar-se a fazer. Tá difícil saber cada dia que passa quando é que de fato a gente aposenta, né? Nem sei se a gente vai aposentar, né? Em algum dia. Mas o crente aposenta? Tem, pastor? Tempo de contribuição? Não tem, né? Não é nem por idade, nem por tempo de serviço, e nem a soma de idade com tempo de serviço. A gente não aposenta como crente.
né? Você morre, mas tá bom. Na glória, não sei o que a gente vai fazer direito, né? Talvez ficar só cantando, não sei. Mas o fato é que, pelo menos a labuta continua aqui enquanto estiver aqui. Então, não aposenta. Se o crente não aposenta, por que o crente para de trabalhar na igreja então? Não dá mais, cansei. Não, deixa. Tem outro para fazer. Será que tem? E por mais que tenha, é porque tem outro para fazer que você não pode fazer? Não sei se eu vou continuar vivo até o final dessa lição, pastor. Pelo menos no coração, né, das pessoas assim. Os cristãos compartilham as alegrias e os aspectos cotidianos da vida como verdadeiramente amigos. Oi. Né? Porque se eu estou usufruindo da pipoquinha depois do culto, é porque alguém estourou a pipoca, né? Se eu estou usufruindo da pregação, é porque alguém está pregando. Se eu estou usufruindo do louvor, é porque alguém está tocando, cantando e se dedicando e se empenhando a. E aí a gente tem que pensar, em termos de comunhão, como é conviver, né? O compartilhar as alegrias volta na questão da oração, da reunião de oração que a Luísa colocou lá no comecinho, volta, né? Mas veja que a gente, em certa medida, ser humano de modo geral, só compartilha a vida quando a gente convive. São poucas as pessoas, mas sempre tem um, né? Que de repente, assim, em um minuto ela já está falando um monte de coisa, né? Tem reunião de professores, 70 professores lá. Tem um ou outro só que é capaz de contar a vida inteira só com uma pergunta. A pessoa vai lá, está palestrando, faz uma pergunta, ela vai lá e conta a vida inteira dela. A maioria não faz isso, né? Mas por quê? É exceção as pessoas que fazem isso. A gente não conta da nossa vida assim, né? Isso demanda convivência. Tem umas pessoas que compartilham a vida lá no posto de saúde, compartilham, mas aí é por quê? Porque veja que eu criou um vínculo. Eu estou aqui no consultório médico, estou aqui no posto de saúde, eu estou aqui no dentista, estamos todos na mesma, tendo que passar por um médico. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua doença? Perceba que aí o sentido não é de compartilhar a vida, é de tentar achar um apoio ali, né? Vamos ver se a doença é melhor do que a minha, pior do que a minha, se está mais grave, se eu posso ajudar. Aí um descobre que o outro está pior do que o outro, aí fica todo mundo triste ou todo mundo feliz, está todo mundo compartilhando, mas é porque tem um tema em comum ali. Volta, ideia de comunhão, algo em comum, correto? E aí, por ter algo em comum, eu começo a compartilhar, né? Portanto, alegria e tristeza, né, os cotidianos da vida, a gente compartilha a partir da convivência. Então, se eu não convivo, não vai ter compartilhamento. E portanto, como é que fica a história de orar uns pelos outros, compartilhar com os outros, se não, eu nem conheço, nem sei, né? Os cristãos sentem alegria e expressam louvor. Quando a gente volta para Atos, né, a gente vai perceber que eles estavam, vamos lá, voltando para Atos, né, para não fugir do texto. Atos 4, 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Portanto,
Veja que o estar junto é o passo primeiro. E aí vem a reflexão. O quanto nós hoje, Igreja Presbiteriana Filadélfia, quanto nós hoje, Igreja de Cristo, povo de Deus, estamos dispostos a conviver uns com os outros. Os cristãos confessam os pecados e recebem a purificação do sangue de Cristo Jesus para manter a unidade e o amor. Aí a gente tem 1 João, vamos lá para 1 de João, algumas questões interessantes, porque o confessar para Deus já é alguma coisa, confessar uns aos outros fica mais difícil. E o que temos visto, 1 de João 1, 3, 6 e 7. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. Portanto, estamos falando de comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, o contexto aqui é de pecado. Pecado que fere o outro, que fere a mim. Mas não somente isso, dentro do processo de comunhão. Mas aí a gente vai para outro texto da palavra de Deus que fala do confessar os pecados uns aos outros. Se eu não estou disposto nem a falar que eu ganhei na mega da virada, 850 milhões. Não posso falar isso, por quê? Porque daí é pecado, né? Esqueci que para ganhar eu vou ter que jogar, e aí jogar é pecado. Então, mas confessei o pecado, pronto, agora já pode compartilhar então, né? Não é bem isso. A questão é que quando Paulo fala de mantermos o vínculo em Filipenses, ele não está ignorando que as ovelhas, embora não tenham dentes como lobos, elas dão cabeçada. Cabritinho, o que ele faz? O cabrito, para se defender, para atacar, o que ele faz? Ele não morde, ele dá cabeçada, não é? E quantas vezes a gente dá cabeçada um no outro? Não é? Então ele não está falando assim, agora nós estamos aqui no rebanho do Senhor, as ovelhas tudo branquinhas, olha só, e elas todas juntinhas umas com as outras, bebê. Não é isso. Porque na hora que você chega perto da ovelha, o que você vai sentir? Cheiro de ovelha. E aí você vai ver que elas não estão tão limpas, porque elas rolaram no chão, bateram uma na outra ali e tudo mais. Teve espinho no caminho, teve cerca, teve uns cutucão para lá e para cá, teve umas machucaduras, tem ferimentos. Quanto mais próximo a gente chega, mais defeito nós vamos ver sobre tudo isso. E aí o que tem que acontecer? Arranca essa ovelha então? Vou para o lado de outra ovelha? É isso que acontece na prática. Mas não é esse o objetivo. E não é essa a missão. Não é esse o propósito. Tem mais? Tem. O fundamento da comunhão, portanto, é que ele não julgou que o fato de ser Deus fosse algo de que não pudesse abrir mão. Filipenses 2,6. Aí a gente volta para Filipenses. Normalmente, a falta de comunhão, ou a indisposição para a comunhão, o desejo de não conviver, de não compartilhar, de não estar junto, começa quando nós achamos
que merecemos algo melhor, porque nós somos diferentes ou melhor do que o outro. Tal pessoa não podia falar do jeito que falou, porque eu não sei o quê. Tal pessoa não podia ter feito, porque eu. Perceba que, vamos pensar assim, nos pecados de convivência, o que nos afasta da comunhão, em certa medida, nós deixamos de conviver ou querer, ou manifestamos, criamos em nós o desejo de não mais querer conviver, ter comunhão com o outro, porque nos sentimos feridos pelo outro, porque nos sentimos atacados pelo outro. Portanto, a indisposição, eu crio no meu coração a indisposição de querer conviver. Mas a referência está sendo quem? Eu. O meu coração, a minha vontade, o meu desejo. E o que Jesus fez? Se não abrir mão de si, da sua glória, para fazer o quê? Se tornar homem. Filipenses 2,6. Leiam para mim de novo aí alguém, por favor. Veja, eles, mesmo sendo Deus, abriu mão de sua glória para se fazer homem. Com que propósito? O de se engrandecer? Não, o de ser humilhado. Ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou. Versos 7 e 8. O que isso quer dizer? Que Jesus renunciou às suas riquezas. Você já percebeu? Eu não tinha percebido, né? Depois que a lição... O que Jesus sabia fazer de melhor era pedir coisa emprestada, né? Ele nasceu na casa dele? Não. Não estava nem na terra dele, dos pais dele, né? Foi para outra terra e teve que contar com uma manjedoura que não era da família. Quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, ele entrou num burrinho que também não era dele. E quando ele dormia onde? Na casa dos outros. Por quê? Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando ele comia onde? Na casa dos outros também, porque ele não tinha. Jesus, ele não tinha nada. Ele abriu mão de tudo. Ele renunciou tudo em favor da missão que o Pai lhe deu. Mas foi só isso? Renúncia às riquezas, aos bens materiais? Não. Ele renunciou à sua glória celestial. Se eu acho que eu sou alguma coisa pela posição que eu ocupo, pela função que eu possuo, pelo cargo que eu tenho, o que isso significa diante de Jesus? Abrir mão da glória de Deus para se fazer homem. Não significa nada. Ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. Ele podia mandar e desmandar, mas se submeteu à vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. O que sobra? Portanto, se esse é o exemplo de Cristo, nossa vida, o que nos cabe como corpo de Cristo? O que nós devemos abrir mão? Aqui está só alguns textos para a gente ir lendo e vamos ver se a gente consegue ler todos eles até o final da lição. Vamos por ordem já.
Vamos, Romanos 12. E aí a gente vai na sequência. Cada irmão pode ir lendo um versículo. Então, Romanos 12, 10. Eu prefiro a minha honra ou a honra do outro? A honra do outro. E eu prefiro a honra do outro porque amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. O vínculo da comunhão, da mutualidade, né? Tem um termo ali que aparece, que é o estilo de vida baseado sobre o Novo Testamento, né? O estarmos com algo mútuo, compartilhado, em comum, né? Ele se dá no vínculo do amor. O amor que nós temos por Deus é manifesto no amor que nós temos pelo próximo. Não tem como você falar que ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê. Tiago fala isso. Verso 16 do capítulo 12. Condescendei com o humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos, não queira externar algo de superioridade. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, poderia escolher uma palavra aqui que talvez seja empatia. Porque a empatia tem um negócio interessante, que é você se conectar com a outra pessoa. E aí conectar não é assim, eu sei a dor que o outro, não, é quase que sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Né? Eu me compadeço, mas não é só um sentido de compaixão, mas eu me coloco no lugar do outro. E aí sim a gente vai ter então os mesmos sentimentos. 14, 13. Veja, controverso essa ideia de julgar, né? Porque então todo mundo vai falar, não vem com julgamento para cima de mim. Não, não é isso que o texto está falando. A questão é que quando a gente faz julgamento sobre o outro, nós normalmente não estamos querendo que o outro saia livre dessa história. O julgamento é uma questão de condenação ali. Eu não estou querendo ser o juiz imparcial, não, eu já estou exercendo o julgamento, você está errado por causa disso. Eu não estou demonstrando compaixão, eu não quero uma transformação de vida, eu quero apenas evidenciar o erro da outra pessoa para que ela possa se sentir menor. Não julgueis uns aos outros, não coloque o outro como alguém mais pecador do que você, afinal de contas você também é miserável pecador. Capítulo 15, verso 7 de Romanos. Se Cristo, se Deus nos trouxe para junto de si, sendo nós inimigos de Deus, o que nos cabe então? Diante de uns com os outros, diante desta família de Cristo, diante deste corpo de Cristo. Gálatas 6:2. Eu não consigo levar a carga do Maurício e do Marcelo lá na academia não, eles pegam muito pesado na academia, né? Eles carregam bastante carga lá, não dá para eu carregar essa carga. Suportar a carga um dos outros é exatamente o fato de o que está cansado, você vai lá, estende o ombro e ele se apoia em você e você ajuda ele a caminhar junto. A carga, o fardo da vida não é só dele, porque ele não está sozinho, ou a carga e o fardo da vida não é só seu, porque você não está sozinho neste mundo. Efésios 4:32. Paulo tinha que falar de perdoar uns aos outros, né? Perdoar, pronto, acabou, não tem nem o que complementar, não é uma opção, né? 5:21.
Sujeitar, portanto, não é humilhar uns aos outros, não é se impor uns aos outros, é sujeitar. Assim como Cristo vai lá e lava os pés dos seus discípulos, e aí ele explica para Pedro e fala: vocês têm que entender que eu, sendo Deus, abri mão de ser Deus e me humilho lavando os seus pés, porque eu espero que vocês entendam que o papel de vocês é de servir e não de ser servido. Colossenses 3,13. Tem gente carne de pescoço? Tem. E o que você faz? Você fica junto com essa pessoa, carne de pescoço. Basicamente por quê? Porque você vai suportar. Suportar no sentido de olhe para ela e entenda que ela, embora seja diferente de você, talvez tenha uma maturidade de fé diferente de você, talvez tenha uma compreensão diferente da palavra de Deus, ela precisa de ajuda e de suporte para chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Isso é fácil? Não é nada fácil. Então você ajuda, a pessoa vai lá e te dá uma canelada. Você ajuda, ela te dá uma cotovelada. Você ajuda, ela te dá um soco na cara. E o que você faz? Dá uma voadora nela. Não. O que você faz? Oferece a outra face, porque é isso que Jesus falou. Próximo texto, Colossenses 3,16, né? Perceba que está junto no mesmo capítulo 3. Então o suportar tem a ver com instruir e aconselhar. Percebe que é o fundamento, é a palavra, é direcionar para que a pessoa amadureça na fé. 1 Tessalonicenses 4,9. É dever, ponto. Devei amar uns aos outros. Verso 18. Esse amor vai levar você a consolar os outros. 5,13. Eu devo considerar o outro em mínimo ou máximo? Em máxima, não é isso? Consideração. Tem que ter máxima consideração pelo outro. Para quê? Viver em paz uns com os outros. Não é em guerra, não é em birra, é viver em paz. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Hebreus 3,13. O objetivo aqui, volta lá para o julgamento, não é eu falar da palavra de Deus para dar de dedo na cara do outro, julgar o outro, condenar o outro, mas é instruir pela palavra para que o outro possa amadurecer, exortar, para que todo mundo possa crescer na igreja no pleno conhecimento de Cristo. 10:24 de Hebreus. Ter consideração pelo outro para estimular o outro. Veja, a minha palavra, portanto, não é uma palavra de condenação, de ferir, mas de fazer com que a pessoa possa continuar compromissada com o serviço, com a obra de Deus. Tiago 5,16. A cura veio por meio do confessar. E eu só vou conseguir confessar o pecado uns aos outros se existe um ambiente que reflete, portanto, a cultura, não de julgamento, mas de fazer com que as pessoas possam se arrepender, encontrar suporte para amadurecerem, para vencerem o pecado.
1 de Pedro 4,10. Não é seja servido, é servir. Você deve servir um ao outro. 1 de Pedro 5,5. Isso aí é só para jovem? Não. Perceba que depois ele complementa. O sentido aí é de serviço, né, nos tratos uns para com os outros, com unidade. Cada um se coloque no seu lugar, na sua idade, no seu tempo, na sua maturidade, em favor do outro, para que o corpo cresça. Por fim, 1 de João 1,7. Se mantemos comunhão com Ele, nós andamos na luz. E andar na luz, então, e ter comunhão com Ele, implica ter comunhão uns para com os outros. Tem bastante coisa? Tem. E a pergunta é: dessa lição mudou alguma forma o nosso conceito de comunhão? Será que agora eu entendo um pouco mais do que é esperado de mim? A vida de Jesus me ensinou que não posso ter plena comunhão com meu irmão se não estou disposto a renunciar a mim mesmo. Concorda com isso? 3. Aperta para mim aí que não foi o 3. Tem mais um. Será que tenho colocado em prática pelo menos 3 coisas da lista que apresentou lá? Demos umas 20. 3. Certo? Esse é o nosso desafio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor trate o nosso coração, para que nós possamos nos moldar a Ele, para que possamos experimentar a comunhão de Cristo. Vamos então passar o encerramento aqui com as crianças.